Conta-me lá, com Rita Muniz. Olá a todos e bem-vindos ao Conta-me Lá. Eu sou a Rita Muniz e hoje temos como convidada a Ana Sofia, a doutora Ana Sofia, membro da direção da APA, não é? Exatamente. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a nós pelo convite. Então, estamos aqui para falar de uma associação aqui dos Açores, a APA. Então, quais são os objetivos da APA? Olha, os objetivos da Associação Açoriana de Proteção dos Animais é, dentro das suas possibilidades, que não são muitas, tentar acudir a ajudar o maior número de animais possível. Cuidar deles, tratá-los dentro das nossas possibilidades e aquele que é o nosso objetivo principal, arranjar-lhes uma casa. Portanto, quando nós os tiramos das ruas ou os vamos retirar a algum canil municipal, o nosso objetivo é sempre arranjar-lhe uma casa definitiva, porque toda e qualquer associação na vida do animal deverá apenas ser uma passagem muito, muito temporária. O ideal é eles entrarem, nós cuidamos deles e saírem. Infelizmente não é isso que se está a verificar e está a piorar de ano para ano. E porquê que acha que isto está a acontecer? Porquê que acha que está a piorar? Está a piorar, a crise está a ajudar um bocadinho. Estamos a falar de crise, não só a questão financeira da parte das pessoas, de facto tem algum custo ter animais em casa. Claro. Os veterinários não são propriamente baratos, nós sabemos disso muito bem, apesar de termos clínicas que nos ajudam imenso, que nos fazem preços mais baixos, mas nós temos muitos animais e esse preço mais baixo multiplicado por muitos torna-se um valor elevadíssimo. Nós ainda temos uma verdadeira fortuna para pagar do ano passado e mais as contas deste ano. Portanto, eu reconheço que para as pessoas ter muitos animais poderá ser complicado. As esterilizações e as castrações não são de facto muito baratas, mas eu acho que compensa investir, porque eu não vejo a esterilização e a castração do nosso animal como uma despesa, vejo como um investimento, porque esse elevadíssimo número de animais que nós temos nas ruas a precisar de ajuda, que são entregues diariamente nos canis municipais, eles estão aí porque não há uma política de castração e esterilização, tanto pelas entidades oficiais como por cada um de nós enquanto cidadãos. Pois, e qual é o tipo de animais que a APA resgata? Estamos vocacionados, aquilo que nós conseguimos ajudar são cães e gatos. Já nos aconteceu encontrar o mocho e tratar dele, também já nos aconteceu, acho que é a única exceção que nós temos, mas o grande problema que temos neste momento são os cães e os gatos. E se até alguns anos atrás havia muitos gatos abandonados e um menor número de cães, aquilo que se está a verificar neste momento é que temos muito mais cães do que gatos e principalmente cães de grande porte. E o que é que acha que é mais difícil tratar? Um gato ou um cão? Mas em casa, não é na associação? Isso depende do nosso espaço, depende da nossa disponibilidade financeira e de tempo. Por isso é que nós dizemos sempre às pessoas, quando adotarem um animal, seja uma associação, seja um canil municipal, a primeira coisa a pensar é reunirem a assembleia de família, como nós costumamos dizer, perceber o espaço e o tempo que nós temos para escolher para nós o animal mais adequado às nossas necessidades, porque se alguma coisa correr mal, aquela que será a principal e última vítima será sempre o animal. Portanto, não adianta eu ter um apartamento T1 e adorar um São Bernardo e levar um São Bernardo para casa, obviamente um pastor alemão, poderá não ser o adequado, mas se calhar se for um cão de pequenino porte ou um gato, se calhar é mais adequado às condições que eu tenho para lhe dar. E assim o animal também não sofre tanto. Exatamente, não sofre o animal e não sofrem as pessoas. Pois, também é verdade, porque eu acho que pelo menos há pessoas que abandonam os animais, mas não querem saber. Mas será que também há aquelas pessoas que até ficam com um bocadinho de pena, mesmo as pessoas que abandonam? Eu acho que uma pessoa que abandona um animal não deve sentir, não tem de certeza remorsos, nem tem pena de o ter abandonado, senão iria procurar outro tipo de ajuda. Nós temos contactos de pessoas que, por razões da sua vida, tiveram que mudar para uma casa mais pequena, tiveram que regressar à casa dos pais e não têm por opção abandonar o animal. Qual é a opção? Procuram uma nova casa, procuram uma nova solução para o animal, porque não entra na sua lista de prioridades abandoná-lo. Portanto, agora dá trabalho. Claro. Não é? Dá trabalho, dá preocupação procurar essa solução, mas o abandono será sempre e deveria ser sempre estar fora de questão.
Então, se nós tivermos um animal e por alguma razão temos que viajar ou mudar de casa, nós devemos procurar uma nova casa procurar uma nova casa para ele. Muitas vezes as associações, através das redes sociais, conseguem arranjar novas casas. As pessoas utilizam as redes sociais, utilizam o nosso Facebook e utilizam o nosso site para elas próprias fazerem a publicação, fazerem o apelo, fazerem o anúncio, e tem-se conseguido resolver alguns casos dessa maneira. Quem não se preocupa, obviamente não vai fazer publicação nenhuma, quem não se preocupa vai deixá-lo na rua, mas esse tipo de pessoas também não deve ser público-alvo das redes sociais das protetoras da vida animal. Também é verdade. E mais ou menos, digamos, por semana, quantos animais é que resgatam? Isso depende das circunstâncias. Neste momento nós estamos quase incapacitados de resgatar, seja aquilo que for, a não ser que sejam em casos muito graves. E isso porquê? Nós trabalhamos em parcerias com clínicas veterinárias, trabalhamos com famílias de acolhimento temporário. E como eu disse há pouco, nós temos que funcionar este conjunto de pessoas, que todos eles formam uma associação. As associações não são os membros da direção, as associações são as pessoas que se reúnem, seja em que associação for, e que em conjunto trabalham para arranjar soluções felizes para os nossos animais. O que é que nós pretendemos fazer? É arranjar uma casa para eles, ou seja, se eu tenho as clínicas cheias, tenho as famílias de acolhimento também sobrelotadas, eu vou ficar sem espaço para conseguir recolher mais. O que é o ideal? Recolher os animais, tratar. Eles saem e vão abrir espaço para outros. Chega-se o verão, torna-se muito complicado, porque as clínicas veterinárias utilizam parte das suas instalações para os animais que estão agora de férias. Quer dizer, os donos vão de férias. Sim. E os animais vão ficar de hotel nas clínicas veterinárias. Ou seja, vai diminuir o espaço, a margem de manobra que nós temos. Já aconteceu, por exemplo, há 3 semanas atrás, numa assentada só, resgatamos 5 cachorros de fila. Foi possível, nós tínhamos uma família de acolhimento que se disponibilizou e estava em condições para o fazer, mas infelizmente há casos que nós não conseguimos colocar a mão. A frustração é grande. Claro. Para quem pede ajuda também é, porque é muito frustrante ligar para uma associação de proteção dos animais, pedir ajuda e não a conseguir ter. Eu percebo isso perfeitamente. Do nosso lado é altamente frustrante querer ajudar, querer acudir e não conseguir. Não conseguir porque temos dívidas e despesas muito grandes para colocar em dia, porque custa muito tratar o animal abandonado, porque muitos deles não vêm a ter connosco apenas simplesmente por estarem abandonados. Vêm muito maltratados, com graves problemas de saúde, muitos deles infelizmente infligidos pelas próprias pessoas, que isso é uma coisa que custa muito a compreender. As pessoas maltratam. As pessoas maltratam porque o abandono é uma forma de maus tratos, mas não é a pior. Pior é quando eles nos chegam mutilados, propositadamente mutilados, feridos e maltratados por alguém sem absoluta consciência. Portanto, nós, para conseguirmos receber mais, nós temos que os dar para a adoção. Nós temos neste momento mais de 20 gatos. Metade deles ainda são gatos de ninhadas do ano passado, que vieram ter às nossas mãos bebés, quando não foram adotados, connosco foram crescendo, não saíram para a adoção. Ou seja, vão impedir, não me levem a mal o termo, mas eles de facto vão impedir, eles não têm culpa nenhuma, mas o facto de eles não irem para uma nova casa impede que outros venham para junto de nós, e com os cães passa-se a mesma coisa. Nós temos cães que já estão connosco há 2 anos e meio, 3, temos um deles que é o Marte, que já vai a caminho de 4. São cães que não saem, se não saem para a adoção, vão estar a ocupar uma clínica ou uma família de acolhimento para outro animal que necessite, e isso impede-nos de fazer muito mais do que aquilo que nós queríamos, e a frustração para o nosso lado também é muito, muito grande. Eu percebo as pessoas que pedem ajuda, querem resolver o seu problema e nós não conseguimos dar resposta. As pessoas, algumas compreendem, outras não, mas a nossa frustração também é bastante grande nesse aspecto. Falando das famílias de acolhimento temporário, o que é que são essas famílias? Bem, pelo nome, temporariamente, mas o que é preciso para ser uma família famílias? De acolhimento, para começar, é preciso ter uma enorme vontade de ajudar um animal. É alguém, uma família, uma pessoa que se propõe, que nos contacta, muitas vezes telefona ou manda um e-mail a dizer: eu tenho condições para ter um cão pequeno, tenho condições para tomar conta de um gato, por exemplo. Algumas, nós temos uma pessoa que até está vocacionada para, e tem imenso jeito para isso,
toma conta de animais com alguma deficiência ou com algum problema de saúde mais grave. Tem uma cadela com um problema cardíaco, temos uma gata cega, provavelmente nunca irão sair para a adoção, mas aquela família tem uma vocação especial para esse tipo de casos. São pessoas que se oferecem para ajudar, porque é isso que é fazer parte de uma associação, é tentar ajudar. Se todos nós fizermos um bocadinho, se calhar a situação torna-se mais fácil ou menos difícil, neste caso, menos difícil de resolver. Ser família de acolhimento é disponibilizar um espacinho que tenha em casa, disponibilizar ração que queira para oferecer ao animal e ter a consciência de que ele tanto pode ser adotado de um dia para o outro, como já aconteceu, às vezes nem chegam a ser publicados, podem ficar meses, como podem ficar 2 anos, 3 e 4, que é o caso do nosso Marte, que está este tempo todo a aguardar por uma adoção. E essas famílias de acolhimento temporário, o que é que elas precisam de fazer para esse tipo? Imaginemos que a minha família quer, basta ligar e é logo? Entram em contacto connosco, nós perguntamos sempre que condições é que têm, porque nós temos que ter sempre o cuidado de aconselhar as pessoas. Aliás, no formulário que têm para se candidatar à família de acolhimento, que está disponível no nosso site, o apacores.com, as pessoas indicam se podem ter um gato ou 2, um cão ou outro. Nós depois, quando entramos em contato com as pessoas, perguntamos muitas vezes, e as pessoas não levam a mal por isso, as pessoas compreendem e muitas vezes até agradecem, porque as pessoas muitas vezes veem a fotografia, oferecem-se para ser a família de acolhimento do cão X, mas depois em conversando com elas digo, olha, que se calhar, tendo em conta o seu espaço, se calhar esse cão não será o mais indicado, se calhar é melhor o outro cão. E com as adoções funciona da mesma maneira, portanto há sempre que tentar perceber a disponibilidade que as pessoas têm, o espaço que têm, tanto para uma adoção definitiva como para ser família de acolhimento temporário, porque as condições e os cuidados a ter têm que ser os mesmos, porque enquanto ele estiver connosco nós temos que ser responsáveis pelo nosso animal. E a APA tem alguns parceiros? Nós temos parceiros importantes e inestimáveis, um deles é o Hipersolmar, que muito nos tem ajudado ao longo destes anos. Nós temos um grande problema entre mãos, que é conseguir a tempo e horas ter ração para a enorme quantidade de cães, que são mais de 80, e para os gatos. Nós não temos muita disponibilidade financeira para estar constantemente a comprar ração, isso é uma outra forma de ajudar. Há pessoas que vão oferecendo sacos de ração, mas, por exemplo, o Hipersolmar tem sido fantástico, tem-nos permitido fazer várias campanhas de recolhas de alimentos nas várias lojas que tem. Temos para breve mais uma campanha de 3 dias no Solmar de Ponta Delgada e tem sido uma ajuda importantíssima. A Agriloja, que fica na estrada da Ribeira Grande, também tem sido super importante nesse aspecto, e também já tivemos a ajuda nesse aspecto da casa cheia em várias ocasiões, porque só para os cães nós gastamos entre 22 a 25 quilos de ração por dia. Uau. Portanto, num instante desaparece. Muitas vezes nas campanhas de recolha de alimentos juntamos 6 ou 7 carrinhos, ficamos muito contentes, mas acreditem, essa ração desaparece rapidamente, porque temos animais em clínicas e temos que ajudar os animais que estão em famílias de acolhimento, porque se há algumas que disponibilizam da sua ração, há aquelas que têm mais animais que vão ajudando, mas nós sempre que temos é preciso e nós levamos às famílias de acolhimento para alimentar os nossos animais. E para adotar um animal, já disse que também tem que ver o espaço, mas quais são os procedimentos mesmo? Imaginemos que eu quero ir e eu vou lá, o que é que eu tenho que fazer? Entre em contato connosco, pode ser através de uma mensagem privada no Facebook, pode ser através do formulário de pré-adoção no nosso site, pode telefonar e pode dizer que eu gostaria muito de adotar um cão ou gostaria muito de adotar um gato. No nosso formulário nós logo perguntamos se tem disponibilidade para levar ao veterinário, que espaço é que tem, se tem quintal, se não tem quintal, porque nós conhecemos relativamente bem os nossos animais, portanto as famílias de acolhimento ainda os conhecem melhor, não é? E consoante a disponibilidade e o espaço que a família tem, nós vamos indicar
o animal que será mais apropriado. Caberá, em última instância, à pessoa dizer sim ou não. Já aconteceu nas nossas campanhas de adoção, por muito que nos custe nós não formalizarmos as adoções, recusar as adoções, porque se verifica claramente que a pessoa não tem, pode até se calhar querer muito e ter boa vontade, mas não tem boas condições para ter o animal. Pois, e isso Dar também é o muito animal importante. e depois ele ter que retornar, para o animal também custa. Portanto, se à partida percebemos que as condições não são as melhores, portanto o animal fica connosco e vai aguardar a sua vez. E se nós estivermos a passear aqui pela nossa ilha e virmos um cão ou um gato ferido ou simplesmente abandonado, o que é que nós devemos fazer? Sempre que possível, ajudar o animal, acudir o animal, que é aquilo que nós também fazemos. As associações podem de imediato entrar em ação e ajudar, podem não o conseguir fazer, mas isso também depende da consciência de cada um. Eu própria, sendo sócia voluntária de uma associação, já me aconteceu a encontrar animais nestas circunstâncias e vou sozinha, pessoalmente, eu tratar dele, portanto, para deixar menos custos para a associação, e depois a associação ajudará a divulgar e a dar esses animais para a adoção. Portanto, se tiver possibilidades de o ajudar, é pegar nele, ajudar e dirigir-se a uma clínica veterinária para ver de facto o que é que o bichinho precisa e o que é que se poderá fazer. Também acontece, as pessoas infelizmente deixam-nos amarrados às portas das clínicas veterinárias, as nossas famílias de acolhimento, algumas que já são conhecidas na zona por serem famílias de acolhimento, atiram os animais para dentro das propriedades, também acontece, e nós nesse caso, nós estamos dispostos a ajudar, quer dizer, as clínicas pedem-nos para ajudar pelo menos a divulgar, e é isso que nós fazemos. O animal sem divulgação não vai ter nenhuma hipótese de sair, portanto temos que dar a conhecer o caso e a ver se aparece uma boa alma que o queira levar para casa. Então, já chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigada. Obrigada a nós. Por vir ao meu programa. Gostei muito de estar aqui. Não se esqueça, meta sempre os animais primeiros, pense nos animais, porque eles também são, digamos, pronto, animais, não é? São seres vivos. Então, até à próxima! Conta-me lá com Rita Muniz.